Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E pela primeira vez na história das redes sociais, a gente viu posts em massa sendo marcados como informação duvidosa e até sendo completamente omitidos por uma mensagem de alerta. A gente viu isso num contexto de eleição dos Estados Unidos, majoritariamente de onde vêm as empresas que estão fazendo isso, né? Então isso gera muitas dúvidas sobre como que seria se a gente ampliasse esse tipo de intervenção, né? Porque a gente já sabe que as redes sociais são uma fonte de problemas seríssimos, não só políticos, mas problemas sociais, problemas psicológicos das pessoas de forma geral. Sim. A gente falou disso no vídeo sobre o dilema das redes, que vai aparecer aqui agora, e a gente vai tentar aqui expandir com vocês essa ideia, as consequências dela e o que é algoritmicamente viável de se fazer. Vamos pensar no mundo antes da internet. Como é que era distribuída a informação? A gente tinha rádio, a gente tinha TV, a gente tinha jornal impresso. Todas essas coisas ainda existem, né? Até hoje, obviamente. Mas era a única fonte de informação que as pessoas tinham. Existia uma certa curadoria que era feita por quem tivesse poder sobre aquilo. Exato, né? por quem era dono do jornal, editor do jornal. Porque eram poucas alternativas, né, de conteúdo. Você tinha algumas dezenas de canais de TV, você tinha algumas dezenas de jornais. E pra você se manter informado, você tinha que ter, né, a sua assinatura do jornal. Você estava limitado àquela pequena quantidade, pequena diversidade de opções de se informar. Você só sabia o que a mídia de grande massa quisesse que você soubesse. Porque pensa o seguinte, se você tá lá no interior do interior, você só ia saber o que aconteceu no máximo na cidade vizinha. E hoje, essa cidade vizinha que ninguém conhece, pode ser conhecida mundialmente até. Então assim, a internet ela trouxe benefícios, ela disseminou muita informação, ela levou informação onde antes não tinha, só que ao mesmo tempo, o que acontece então com a curadoria dessas informações? Se a gente for pensar no início da internet, onde assim, qualquer pessoa, entre aspas, né, qualquer pessoa com um computador, com um dispositivo, poderia fazer um site e compartilhar suas ideias, ou seja, não estava mais sujeita ao crivo de jornais, ao crivo de programas de televisão. Então você tem aí uma democratização, né, da voz. Você tem um acesso a se expressar e a ter um alcance nacional e potencialmente global que é gigantesco. E aí o que acontece com essa curadoria? Pois é. Se a gente for pensar bem no início da internet, meio que não tinha essa curadoria. Você tinha que procurar os conteúdos que você queria ver e não tinha tantos algoritmos assim que iam te ajudar a encontrar essas coisas. Não tinha Google pra indexar a internet pra você. Nossa, da internet a gente tinha as buscas do Yahoo, né? Cadê? Nossa, tinha. Mas não eram tão boas quanto a exato, Google. não eram tão boas. Então você tinha que conhecer, receber por e-mail, né? Isso, nossa. Você tinha que receber por e-mail, veja meu site e tal, e aí você conseguia chegar no site da pessoa. Existiam correntes de PowerPoint, sabe? As pessoas mandavam PowerPoints por e-mail. Pra quem ainda lembra da era do PowerPoint, era o começo, digamos assim, de muitas desinformações. Sim, nossa, mas pensa só, sem rede social, sem Google, pra você propagar uma desinformação, você fazia um PowerPoint, você mandava pra sua lista de e-mails, você meio que estava preso ao seu círculo social ali, presencial, né, as pessoas que você conhecia. Mas não era tão simples quanto a timeline de uma rede social, você ter acesso ao que todo mundo tá produzindo. Então a gente tá entrando numa era, já entrou, né, numa era de nova curadoria, que saiu da mão da mídia tradicional, de jornal, revista, rádio, etc., e foi para a mão das empresas do Vale do Silício, como Google, Twitter, Snapchat, TikTok, que foi uma super polêmica. Tá na mão dessas pessoas decidir o que é que você vai ver na sua timeline. Para. Antes da gente continuar, a gente precisa falar pra você que se você quer entender um pouco mais dos algoritmos das redes sociais, tem muitos cursos na Alura Cursos Online com R$100 de desconto se você clicar no nosso link. E nessa plataforma você tem cursos de diferentes naturezas, tanto de marketing digital, de negócios, de programação. Tem a minha série de cursos sobre redes neurais. Se você quiser entender um pouco, né, de todos esses algoritmos assim, corre lá no curso dela. Então, alura.com
Então visitem alura.com.br/promoção/peixebabel. Tá aqui, ó. Clica. Aí, gente, dá like e compartilha. Voltando pro vídeo. A gente já tem várias discussões sobre isso, sobre o dilema das redes, sobre bolhas sociais, como é que esses algoritmos, eles usam o que você procura, o que você compartilha com os seus pares também, né? As pessoas que estão à sua volta. A gente até comentou um pouco disso na nossa live sobre segurança e como que às vezes parece que o seu celular tá te ouvindo, mas na verdade é porque alguém do seu meio pode estar exatamente fazendo aquela mesma busca. Isso passa a ilusão até que a gente tá sob controle da nossa bolha, né? Porque, você que dá like nisso aí, você que compartilha essas informações, como se fosse culpa da gente e a gente tá dentro de uma bolha, quando na verdade não é. Eu cheguei a pesquisar esses algoritmos, o que é relevante e o que não é, para que ele considere que você engajou com o post. E até o tempo que você passou lendo o post é considerado engajamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu não vi, eu vou falar, meu Deus, não é fake news, e vou sair correndo. Não dá, sabe? Tipo, tem que ter alguma forma de eu, ainda que eu leia o negócio, por curiosidade que seja, eu não passe aquilo pra frente sem querer, porque é isso que acontece. Cada vez que você demora muito tempo vendo um post, você clicou nele, então, nossa senhora, se clicou no post pra ver o texto completo, pra ver a imagem, tudo isso você tá dizendo para as redes sociais que você gostou daquilo e que você quer passar adiante. Então, quanto mais pessoas interagirem com o post, mesmo que não seja através do like, através do comentário, você tá dando feedback positivo. Então, eu não posso simplesmente fugir dos conteúdos que eu não concordo pra não mandar eles pra frente, sabe? Porque você vai mandar pra frente de um jeito ou de outro. Isso até é uma questão muito importante. Eu vejo mais essa discussão no Twitter até, que quando você tem algum discurso, alguma coisa que é muito ruim, você não quer ser propagada, que ela seja propagada, a pessoa vai dar retweet naquilo. Sim. Mas você fala assim, olha que merda a pessoa tá falando. Aí você fala, não, você tá dando mais voz pra pessoa. Você quer tanto falar mal disso, dá um print pronto pra você pelo menos não passar adiante aquilo, né? Mas mesmo assim, entendeu? Não é como se fosse culpa nossa necessariamente. Os algoritmos, eles tinham que ter essa noção de que nem toda interação é um feedback positivo, que nem toda interação significa que eu quero que mais pessoas vejam aquilo. Na verdade, muitas coisas que popularizam, eu entro em parafuso porque eu cliquei pra ler por alguma razão e agora eu contribuo positivamente com aquele conteúdo, entendeu? Então a gente vive nesse cenário onde, assim, nenhum algoritmo é isento de viés. Nenhum. Esquece isso. Então a gente vive num cenário onde a gente tem algoritmos que fazem essa curadoria do que vai ser impulsionado e o que não vai. E essa curadoria tem vieses, certo? Mas tem pessoas ali, né? O que acontece quando os posts que mais são impulsionados por esses algoritmos são discurso de ódio, são informações falsas, são medicina alternativa, qualquer negacionismo, tipo movimento anti-vacina, terra plana, essas coisas. Por que isso ganha voz, né? Exatamente. E assim, a gente pode discutir por que as fake news são sedutoras e mexe com a emoção e não sei o que. Sucesso! Mas a gente não tem que usar essas plataformas como catapulta dos posts de negacionismo, sabe? Mas eu não vou fechar os meus olhos para que Facebook, não posso fechar meus olhos para que o meu algoritmo tá impulsionando um conteúdo que é extremamente nocivo, extremamente sedutor, né? E que quanto mais pessoas virem aquilo, mais pessoas vão ver aquilo. Aqui acho que é um bom momento da gente entrar e fazer um pequeno meia-culpa. Que ano passado a gente gravou um episódio do Van Filosofia com a Mel e o Capeta, e a gente tava discutindo justamente assim, até que ponto você tem que responsabilizar a rede e não a pessoa sobre o que ela tá falando. E eu lembro que uma das suas opiniões foi que a empresa é privada, ela decide. Não, na verdade não foi isso. Eu falei que pelo fato da empresa ser privada, não pode estar na mão dela o que é certo e o que é errado para impulsionar. Então, critérios como os que existem hoje, teoricamente, são isentos, entre aspas, porque não tem nada explícito falando que esse tipo de post não pode, esse não pode, esse não pode, entendeu? Então, o que eu falei foi isso, tipo, são empresas privadas, não dá pra eu confiar que o Zuckerberg
vai ter bom senso para decidir o que pode ou não ser impulsionado. Sim. A gente tá chegando num ponto onde a desinformação tá causando tantos problemas. A gente hoje só tem um líder de governo que não tem nem palavras para descrever por causa das redes sociais, porque as mensagens nocivas dele chegaram adiante. O grande problema é esse, a gente não estava enxergando o potencial daquilo. A partir do momento que você tem uma figura importante, seja um chefe de estado, seja, sei lá, um influencer da vida, pegando aquele discurso que é nocivo ao restante da sociedade e ampliando esse discurso, aí que tá o problema. Não é a hora dela pegar esse discurso e falar, caralho, você tá falando merda, e pensar, não, esse discurso aqui eu realmente não posso impulsionar isso, eu não posso dar engajamento nisso. Agora, o que é isso? O que é isso? Que é esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? É esse que é o problema. Não tem. É muito difícil. Eu conversei com o pessoal do CabraCast e um dos membros do CabraCast, o Jatobá, ele tem uma opinião muito forte, que é a opinião de muita gente que eu conheço, que isso aí é o primeiro passo em direção à censura e autoritarismo. Concordo, beleza. Mas não significa que a gente não tem que conversar sobre as possibilidades. Porque ninguém tá dizendo que é pra calar a voz das pessoas. A gente tá dizendo pra tomar atitudes como que aconteceu com o Trump na época dessas eleições. Coloca uma exclamação lá e fala, olha, isso aqui é questionável. Essa informação é duvidosa. E aí cabe ao seu coraçãozinho decidir se você vai passar aquilo adiante ou não. Eu acho que tem que virar bem um shame mesmo, sabe? A rede tem que botar uns negócios cada vez mais, tipo assim, nossa, você quer ser o tipo de pessoa que vai compartilhar sem ler, sabe? Tem que ser um negócio bem shame, assim, porque... Eu gosto disso, de você pelo menos mostrar pra pessoa que, olha, você tá lendo isso aqui, você pode continuar lendo, não vou censurar nada, você pode ler. Mas toma cuidado, porque pode ser um misleading, né? Pode ser uma desinformação. Outra coisa que eu achei interessante também que o Instagram fez desde o início da pandemia. Você tá falando de Covid, olha esse site aqui, no caso foi do governo, mas olha esse site do governo aqui que fala sobre a Covid, onde teoricamente são as informações mais oficiais, mais corretas. Então, assim, de certa forma você não tá censurando, porque você não está negando a fala para aquela pessoa, mas você está informando as pessoas para elas se informarem. Tá dando fontes confiáveis. Você tá dando fontes confiáveis. Você tá avisando, olha, você quer ler? Beleza, mas essa aqui que é a fonte confiável. Você quer ler isso aqui? Beleza, essa é a fonte confiável. Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro assim, uma das grandes referências para mim virou o discurso do Sacha Baron, né, que é o ator do Borat. Vamos colocar aqui, ó. Ele fala um negócio que é muito interessante, assim, se você é dona de um restaurante, e aí entra alguém no seu restaurante com uma suástica no peito e falando que é nazista, você como dona do restaurante, você pode falar, com licença, você se retira daqui, por favor? Por que não o Facebook não... falando em Facebook, é engraçado, né? A gente já vem com ranço do Facebook, né? Mas por que não as redes sociais não têm o direito de falar assim, olha, discurso antissemita não vai ser impulsionado, discurso racista, discurso homofóbico, discurso de ódio de forma geral não vai ser impulsionado. Qual o problema disso? Aí vem um contra-argumento, que são redes privadas? São, mas elas usam infraestrutura pública para chegar em você. Então, seria, de certa forma, você estaria recebendo no seu computador, através de uma infraestrutura pública, que é a internet, o poste da rua, por exemplo, você estaria recebendo uma informação ideologicamente filtrada. Difícil, né? É difícil. Não é um assunto fácil que a gente vai bater o martelo aqui pra a conclusão é que a gente tem que fazer isso. A conclusão é que você tem que deletar o seu Facebook. Eu acho que o mais... Mas eu acho que vai muito, assim, de onde termina o seu direito e começa o do outro. A partir do momento do que você está fazendo pode afetar pessoas à sua volta, pode afetar a sociedade, a gente já tem que pensar em... Olha, veja bem, por que o discurso anti-vacina é tão perigoso? Porque vacina não é uma coisa individual. Vacina é uma coisa coletiva. Vacina é uma coisa coletiva, exato. Vacina não é, eu não quero me vacinar porque sim. Não tem nada a ver com isso, porque você não se vacinar, você está
colocando em risco um número enorme de pessoas. Então, no momento que você está dentro da sociedade, você tem deveres com essa sociedade, você tem deveres como cidadão. Eu acho que o direito do indivíduo, ele acaba no momento que está machucando os direitos da sociedade. É a minha opinião, pessoalmente, sabe? Mas, de novo, isso não é fácil, não tem solução. A gente veio aqui para que você tenha mais perguntas na sua cabeça. Então, comenta aqui com a gente o que vocês acham dessa pequena provocação. Vocês acham que é realmente uma censura ou que faz parte da responsabilidade da rede, uma vez que ela está dando voz a todo mundo? Porque isso é um grande problema, que as discussões só estão começando a acontecer agora. Só que o mínimo que a gente tem que estar é ciente do problema. É um problema velho, mas que está sendo... Não é repaginado. Ressignificação. Tá tendo uma ressignificação. Rebranding do programa. Rebranding. Então, se você quer passar essa mensagem adiante, só de você ter chegado no final, você já está passando essa mensagem adiante. Mas se quiser também, interage mais, comenta, curte, compartilha. Por isso que essa virou a tríade do criador de conteúdo. Porque é assim que você passa o conteúdo pra frente. Até semana que vem. Um abraço e falou!